Então, a aula de hoje a gente vai ver sobre identificação de adulterações, tá? Essa matéria aqui, eu condensei ela tinha uma aula a mais no semestre normal, né, presencial, mas eu consegui colocar toda a matéria aqui em um pouquinho menos de conteúdo, que eu acho que ficou bem balanceado, tá, para a gente conseguir cobrir tudo. Então, o que a gente vai ver nessa aula de hoje? A gente vai ver como é que a gente faz para identificar quando alguém faz alguma adulteração numa imagem. Será que a gente consegue descobrir que uma imagem foi modificada? E como ela foi modificada, né? Se ela foi modificada, que parte dela foi, né? Todas essas coisas, essas perguntas a gente vai ver na aula de hoje, tá? Então, vamos começar com a identificação de adulterações. O maior objetivo da análise forense é identificar a adulteração de documentos digitais. Esse é o objetivo, né? Para a gente descobrir fraudes e coisas ilegais. O que as pessoas fazem normalmente quando elas modificam documentos? Elas podem aumentar o tamanho, reduzir o tamanho de alguma coisa, fazer uma rotação, fazer um ajuste no brilho, contraste, cor, né? E ou remover, modificar detalhes, tá? Essas coisas são, e a gente vai focar nesse último passo aí, né? Essas alterações que são as mais interessantes, vão abordar mais a questão de segurança, né? A gente vai descobrir quando alguma alteração ilegal foi feita. Então, a gente pode agrupar as principais abordagens nas seguintes categorias: técnicas para detecção de clonagem, ou cópia-colagem, que a gente chama. Isso daí é quando a gente pega uma parte de uma imagem e copia de uma e cola na outra. E aí a gente tenta disponibilizar isso, né? Como a gente viu na introdução do curso. A gente vai ver técnicas que analisam também variações de descritores de característica. Aí a gente vai tentar extrair características, vetores de características ou descritores das imagens e avaliar se aquilo partiu da imagem original ou não, se foi adulterado. A gente vai tentar achar inconsistências nos descritores de características também. Uma é variações, outra inconsistências, já vamos ver os detalhes, né? Depois a gente vai ver técnicas que analisam inconsistências relativas ao processo de aquisição, ou seja, a gente identificar que depois de adquirida a imagem houve uma alteração. Inconsistências de iluminação, dado uma cena, como é que a gente consegue ver a iluminação dela e ver se tem alguma coisa errada. E também inconsistências em técnicas de compressão, que às vezes a imagem é comprimida e a gente consegue identificar se ela foi modificada mais de uma vez e comprimida mais de uma vez. Tudo isso são o quê? São rastros que as pessoas que fazem adulterações de imagem podem deixar. Então é importante a gente saber disso para conseguir caçar, né, identificar se a imagem é real ou não. Vamos começar com a primeira, que é a detecção de clonagem, né? Essa é uma das técnicas mais simples. É aquela questão de fazer copy-paste mesmo, né? Mas tem algumas estratégias um pouquinho mais sofisticadas nisso. Uma delas chama retoque conciliação, tá? Ou retouching and healing, que é um processo de ajustar contraste, iluminação, brilho, sombra e textura depois de fazer a cópia-colagem. Então, fazer um pós-processamento na imagem. E o Content Aware Fill é uma ferramenta do Photoshop, vocês podem encontrar lá, tá? Ela faz uma cópia-colagem, mas ela preenche um espaço a partir de elementos do objeto e do fundo indicados pelo usuário. O usuário indica com o que vai preencher. Provavelmente para você esconder alguma coisa que você não queria, tá? Então o objetivo desses procedimentos normalmente são fazer um objeto sumir ou pôr um objeto estranho, né, na imagem, utilizando as propriedades da própria imagem, se você vai fazer ele desaparecer. Tá?
Existem a primeira abordagem que a gente pode fazer é a que a gente chama de exaustiva, é procurar na imagem toda por algum indício de adulteração ou modificação. Mas essa busca exaustiva tem o problema de ser muito cara, obviamente, né? Então a gente não vai fazer isso. Tem outras abordagens aqui que a gente vai poder usar, né? Que é baseada em análise de blocos. E o que significa isso? A gente vai dividir a imagem em blocos e depois a gente vai analisar cada bloco de acordo com uma transformação. A gente vai tentar fazer transformações nos blocos e ver se para identificar se foi colado aquele bloco ou não de outro lugar. Tá. Então, depois de a gente pegar um bloco e sumarizar, a gente vai sumarizar primeiro o bloco, quer dizer, isso que eu esqueci de falar, sumarizar o bloco é a gente tentar sintetizar a informação que tem nele, né? A gente não vai usar os pixels em si, porque fica mais rápido. Depois a gente vai ordenar lexicograficamente essa sumarização para a gente poder comparar sumarizações de blocos. E aí a gente vai localizar os blocos mais próximos uns dos outros e usar um limiar para cortar a maioria dos que são diferentes. Aí a gente vai ficar com menos blocos para a gente fazer a análise. Aqui está um exemplo, né, a primeira imagem ali da esquerda. A gente vê os coqueiros com um barquinho. Depois na imagem do meio foi feita uma clonagem. Esse barquinho ali que estava, ele apareceu de novo, mais para o lado, né? E aí a gente vai fazer a análise de blocos, a gente vai pegar como esse retângulozinho laranja aí e extrair informações desse retângulo laranja, fazer uma sumarização dele. A sumarização de cada do bloco, ele vai aparecer numa linha ali dessa matriz, tá? Então a gente vai ter, dadas todas as matrizes diferentes, a gente vai ordenar essa sumarização e depois vai comparar e detectar duplicatas nela, né? Mas dentro da própria imagem. Então aqui estão os blocos e eles podem ter sobreposição, tá? E como a gente faz a busca deles. E por que a sumarização é importante, né? Que a gente resumir. Por que a gente não pode usar a região diretamente? Primeiro por questão de desempenho, né? Que é muito mais rápido você usar uma sumarização. E segundo, porque a gente pode não achar o bloco exatamente igual. Mas se a gente tiver uma parte do bloco igual dos dois, a sumarização é uma simplificação do conteúdo da imagem, e essa simplificação ela pode bater mais fácil, né, na comparação entre duas, se a região for muito parecida. Se tiver alguma diferença numa comparação pixel a pixel, você já não vai conseguir identificar mais, né? Você já vai perder. Agora, se tem uma sumarização, você consegue identificar bem melhor. Alguns exemplos de algoritmos são o Principal Component Analysis, né, o PCA, e o outro também é o Transformada Discreta de Cossenos. Aí tem algumas questões também que a gente pode levantar. Como estender isso para vídeo, né? A gente fazer a detecção de cópia, clonagem em vídeo. Tem duas abordagens diferentes, tá? Dois cenários diferentes. Um é para câmera estacionária, aquela câmera fixa, e tem também as câmeras que elas são não estacionárias, que elas se movem. Aí é um pouco mais desafiador, tanto para você fazer a cópia clonagem, quanto para você fazer a detecção, né? Aí você vai usar outros elementos. As abordagens que a gente pode fazer é análise quadro a quadro. A gente pode comparar cada quadro e ver se tem inconsistência entre eles, ou tentar identificar quanto que foi colado aquilo. A gente pode fazer uma transformada de Fourier dos quadros, tá? E verificar os espectros. Esse Normalized Cross Power Spectrum é a coerência entre os espectros de potência da transformada de Fourier, tá? E a gente pode fazer também análise de picos, que inclusive eu vou falar sobre isso, que aí é uma análise de histograma. Eu vou falar no finalzinho da aula sobre isso, a gente comparar os picos dos histogramas ou das transformadas na frequência. Então essa foi a primeira parte, né, para a gente verificar a cópia
cópia colável. A segunda é verificação de variações de descritores. A premissa dessa daqui é que os descritores variam de maneira diferente quando a gente adultera a imagem. A gente adulterou, aí a gente também adultera os descritores dela. E a gente vai poder detectar composições, ou seja, descritores diferentes numa mesma imagem. Quer dizer, você juntou duas imagens diferentes, então você vai achar tipos de descritores diferentes para cada parte. Tá? Aqui tem alguns trabalhos, tá, que usam isso daí. Esse daqui, primeiro, abordagens baseadas em análise de métrica de qualidade de imagem. Significa, isso daqui é bem comum, tá? É uma das mais comuns, que é aquela quando o que é a qualidade da imagem? Você verifica qual é a quantidade de sinal em relação ao ruído, né? Noise to sign ratio, ou sign to noise ratio, né? Essa é uma medida que, se você fizer uma cópia de uma imagem que está com uma qualidade pior em cima de uma melhor, isso vai aparecer, tá? A parte que você colou, ela vai ficar com uma qualidade bem diferente, tá? Então você pode fazer esse tipo de análise. Tem análise de estatística de alta ordem também, tá? Que a gente vai poder verificar, ou seja, a gente vai procurar estatisticamente alguns atributos na imagem, que não é necessariamente relacionado à qualidade dela, tá? Mas são como é que as intensidades e o ruído eles se comportam em partes diferentes da imagem. A gente pode fazer essas mesmas análises estatísticas usando decomposição wavelet. A decomposição wavelet é aquela que eu mostrei para vocês, que a gente faz filtragens com passa baixa e passa alta, sendo os passa alta em 3 direções diferentes, vertical, horizontal e diagonal. E aí você vai fazer a análise estatística dessas variações, principalmente. Aí você vai conseguir encontrar também padrões diferentes, caso você tenha copiado e colado de outro lugar, em várias escalas diferentes, né? E também você pode usar métricas binárias de similaridade. Esse é outro método. Bom, enfim, tem vários deles, né? Tem mais um aqui que junta todos esses outros anteriores. Mas o que a gente vai ver aqui é a análise estatística de momento de Markov, que é um método um pouquinho mais complicadinho, assim, não de implementar, né? Ele tem vários elementos. Então essa daqui é a primeira ideia dele, tá? O que você tem ali na esquerda em cima, você tem a imagem dada, tá? Dada essa imagem, você vai extrair 2 tipos de características dele. Umas características de momento, que são baseados em momentos estatísticos, como média, variância, etc. A gente vai ver que esses momentos estatísticos são extraídos da transformada de Fourier, tá? Da imagem. E depois a gente vai também usar vai extrair também esses descritores, só que de blocos que foram transformados pela transformada discreta de cossenos, tá? Tanto em uma dimensão quanto em 2 dimensões. A gente vai ver os detalhes aqui nos próximos slides. Então esse primeiro slide aqui, ele se refere a essa caixinha aqui, né? Essa transformação de momento. Então, o que a gente faz nela? A gente faz a transformada wavelet em várias bandas. A gente junta a imagem original com as bandas, as transformações wavelet. Depois calcula uma transformada de Fourier e extrai os momentos. Tá? Isso daqui sobre a imagem original. A gente também faz o mesmo procedimento, só que sobre uma imagem de predição de erro, que eu não vou descrever todos os detalhes aqui, tá? É bastante coisa, o paper é bem detalhista e não é difícil de entender. Depois a gente faz a mesma coisa, só que para imagens de diferença horizontal, vertical, da diagonal maior e menor. E a gente faz a mesma coisa, né? Faz a transformada discreta de Fourier. Só que dessa vez em 2D e aqui é em 1D.
E essa segunda aqui, ela é referente a essas caixinhas desse lado aqui, né? Que essa caixinha, o que ela faz? Você tem a transformada discreta de cosseno, aí você calcula as imagens de diferença de cada uma das direções, calcula uma linearização, que é para diminuir o tamanho do vetor de características final, e depois você aplica o processo de Markov aqui, que é para você achar correlações, tá? Correlações dentro da... não sobre a imagem, mas sobre a variação dela, né? Essa probabilidade de transição é calculada por Markov sobre os dados observados. E essa caixinha do final aqui, ela tem o tamanho do vetor de características final, né? Que ele é 2t mais 1 ao quadrado dimensões, é isso que ele quer dizer. E aqui estão os exemplos de variações aqui na horizontal e aqui na vertical. Seria essa e essa caixinha aqui. Como é que você faz a diferença? Você pega a imagem e subtrai a da direita. Você pega a imagem e subtrai a de baixo. Aí você vai ter o resultado. Um detalhe importante dessa abordagem é que ela faz essa transformada aqui de cossenos em diversos níveis, tá? De 2x2, pega blocos de tamanho 2x2, 4x4, 8x8 e assim vai até um tamanho n por n grandão. Então aí você consegue fazer a transformação de cossenos e calcular as características em todos os níveis, porque você não sabe qual é o tamanho das caixas ou do objeto que foi modificado, adulterado na imagem. Então você precisa procurar em todos os níveis, tá? E se você tirar os níveis no artigo, eles dizem que piora bastante a qualidade do resultado. Essa abordagem é muito ad hoc, quer dizer, como é que eles escolheram os parâmetros da imagem, da abordagem? É uma abordagem mais exaustiva, eu diria, tá? Ela usa bastante variações, o que está bem de acordo com as abordagens de aprendizado profundo hoje, que eles fazem muito mais do que isso, tá? Ela tem bons resultados sobre a base Columbia Splicing Dataset, tá? E aí, lógico, né? Tem outros cenários que você pode aplicar para fazer mais testes. Terceira etapa aqui, inconsistências em descritores. Agora não é variações que a gente está comparando, né? Eu acho que eu esqueci de comentar aqui que essa análise que a gente faz, esses momentos de Markov, depois eles vão ser comparados para verificar quais são as variações, né? Tanto em regiões diferentes da imagem, para a gente identificar se foi modificada em alguma parte dela. Agora a gente vai tentar achar inconsistências. A gente não está comparando mais. A diferença dessa parte aqui em relação ao anterior é que a anterior a gente vai comparar vários quadradinhos diferentes. Aqui a gente vai tentar achar inconsistência em um quadradinho. Tá? Esse é o objetivo dessa abordagem. As inconsistências podem ser desvios abruptos de um ponto até o outro, presença de similaridades inesperadas. Ou seja, é um pontinho ali que teve uma variação louca, de repente, que não é natural nas imagens, ou então um pontinho ali que está aparecendo demais com os vizinhos, mas não devia, né? A gente vai verificar isso daqui. Aí a gente vai ver, tem uma corrente para considerar artefatos de reamostragem, quer dizer, quando aumenta e diminui o tamanho da imagem, dos elementos da imagem, né? Porque o que acontece, né? Deixa eu dar um exemplo mais prático para vocês. Quando uma pessoa faz cópia-colagem ou algo assim, o que acontece muitas vezes é ou a remoção de elemento, né? Ou a adição de um elemento, as coisas novas que a pessoa coloca na imagem, elas são tiradas de outra imagem. Só que como é que você garante que a imagem de fonte tem o tamanho, foi tirado na escala que é a imagem original onde você está colando? Você não tem certeza disso. Muitas vezes você tem que aumentar ou diminuir o tamanho do objeto. Pensa naquela cena que você tem um navio e você quer pôr uma pessoa dentro dele dizendo tchau. A pessoa tem que ter o tamanho certo em relação ao navio, senão vai ficar esquisito.
E é esse tipo de mudança de escala é que você vai poder pegar nesse tipo de análise. Tá? Tem artefatos de compressão também, que é quando aí é a compressão da imagem, quando você usa uma imagem que tem compressão tipo JPEG. Né? Então, no momento de uma criação, frequentemente é preciso fazer reamostragem, como eu falei para vocês, tá? E essa abordagem utiliza a interpolação. Interpolação é quando você vai pegar um tamanho de... Pensa que você tem lá uma imagem 100%. Aí você quer fazer uma quer aumentar o tamanho dela para 150 por 150. Você não tem os pixels do meio, então como é que você vai fazer eles? Você tem que se basear nos pixels vizinhos e criar novos valores. É isso que a gente chama de interpolação aqui, tá? E quando você faz isso, você interpola, você cria correlação dos pixels de trás e da frente com o atual. Tá? E aí isso daí pode indicar indícios de adulteração. Tá? A gente vai ter um exemplo aqui, que a gente tem um vetor x com m amostras, x de t, e aí você vai aumentar ou diminuir por um fator p sobre q. Tá? Então a gente vai ver aqui os passos. O primeiro passo, a gente vai aumentar a quantidade de elementos, a gente vai multiplicar por p. Depois do segundo passo, a gente vai criar os elementos novos nesse vetor aumentado, fazendo uma interpolação que seria um filtro passa-baixas. A gente vai tentar suavizar e calcular os elementos do meio com base nos da frente e de trás. E o terceiro é a gente fazer o downsample, que seria um processo ao contrário, é diminuir a amostragem para o tamanho QT. Tá? Desculpa, a gente tem PT, a gente vai para T, depois a gente volta para QT, que é um tamanho menor do que a gente tinha do T. E aí a gente vai ter um resultado da imagem. Eu acho que tem uma figura aqui que vai explicar melhor. Né? Vamos supor que você tem esse sinal, aí você amplia ele para ter esse tanto aqui de pontos. Depois você faz a interpolação, que é entre dois pontos vizinhos, você precisa calcular qual seria. Tá vendo que se os dois pontos têm o mesmo valor, aqui também vai ficar tudo, os do meio também vão ficar com o mesmo valor. Se é uma descida, você vai descendo aos poucos, e assim por diante. E o último passo, depois de você ampliar e suavizar e interpolar, você diminui para o tamanho que você quer. Assim você consegue pegar um tamanho desse aqui e gerar de 32 e gerar um de 42, por exemplo. Essa que é a ideia. Então, o filtro que passa baixas que a gente usa define a interpolação pode ser feito de várias maneiras, né? Não necessariamente uma média aritmética das pontas, né? Como uma média ponderada dos elementos mais próximos, mas pode ser baseado até em outros elementos um pouco mais distantes. Tá? Então, agora, dado um sinal interpolado, o algoritmo de interpolação é possível encontrar amostras periódicas, quer dizer, a gente vai conseguir encontrar qual é a metodologia que foi feita para interpolar. Só que na prática a gente não conhece, né, as amostras e não conhece a forma de correlação. Então a gente tem que identificar isso, dado uma imagem, que é bem mais difícil. A gente não sabe como é que foi feito esse processo todo aqui. A gente não sabe o tamanho disso, a gente não sabe como é que os do meio foram calculados e como é que voltou. Então a gente tem 3 parâmetros, o P, o Q e essa função, que a gente precisa identificar. Tá? Então aí o Popesco, de novo, que é aquela tese dele, ele propõe uma abordagem interessante para descrever. Né? O que ele faz? Ele tenta encontrar uma vizinhança em torno do pixel, tá? que ocorre a combinação para calcular. Essa vizinhança ela tem um tamanho, né? E além do tamanho dessa vizinhança, você tem que achar os coeficientes, que são os parâmetros usados para combinar os elementos dessa vizinhança. Para fazer isso, ele usou aquele algoritmo que a gente viu, se não me engano, a gente viu na aula passada, que é de esperança-maximização, tá? E a gente vai encontrar o conjunto de amostras que estão correlacionadas aos vizinhos e a forma como elas estão combinadas. Aí a estratégia dele é usar dois modelos, um M1, que é o que a gente acha que esse modelo se encaixa, tá? A gente vai é um modelo que corresponde às amostras, e o M2 corresponde
a um modelo em que as amostras não estão correlacionadas. Quer dizer, que não foi feita interpolação. Aí o que acontece? Depois você vai calcular a probabilidade dos elementos pertencerem a M1. Se ele tem alta probabilidade de pertencer a M1 e não a M2, isso é um indício de que a imagem foi interpolada, ou seja, foi adulterada. Se ao contrário, ou a parte da imagem, né? Se ao contrário ela tem mais probabilidade de pertencer a M2, muito mais provável que a imagem não tenha sido adulterada. Então aí a gente vai fazer o procedimento do esperança maximização, né? E aí no passo E a gente calcula a probabilidade de cada amostra pertencer ao modelo com um valor padrão inicial dos valores, né, os pesos dos elementos da vizinhança, e M depois a gente vai atualizar os pesos da vizinhança de acordo com as probabilidades que foram encontradas no passo anterior, e repete isso até a gente chegar num ótimo, tá? Ou por alguns passos. Esse slide aqui tem um errinho, tá? Desculpa que aqui não é beta, aqui é alfa, mas a ideia então a gente vai ter uma mistura, é uma vizinhança que tem tamanho φ, né? E aí essa vizinhança ela vai ser os elementos, tamanho de menos φ a φ, né? Desculpa. E aí são os elementos K. A gente vai pegar o valor, né, do pixel, a intensidade do pixel ele vai ser dada pela intensidade dos vizinhos dentro de uma determinada vizinhança de um tamanho, menos φ a φ, e a gente vai pôr um peso alfa, né, no caso, alfa K, multiplicando cada um das intensidades dos pixels da vizinhança para calcular o pixel em si, mais somado com o ruídozinho. Então todos esses caras aqui a gente vai tentar otimizar essa equação para a gente conseguir achar o menor erro possível nesses cálculos, tá? E ao mesmo tempo também dizendo qual que é o modelo que a gente está utilizando. Aí aqui a gente calcula as probabilidades de pertencer ao modelo dado a intensidade do pixel. Esse é o passo de esperança, como a gente viu no outro algoritmo, né? E aqui, de novo, é o passo de maximização que a gente vai calcular o alfa, que é baseado nos alfa Ks. Aqui está certo, aqui não está beta e alfa mesmo. Meu mouse mudou aqui, não sei porquê. E aí a gente vai conseguir calcular os alfas, os melhores valores de alfa para fazer essa somatória ficar mínima, tá? Então, para vocês verem os resultados desse experimento, desse algoritmo, a gente tem uma imagem original aqui, sem adulteração. Esse daqui é um mapa de probabilidades dela. E aqui está a norma do espectro de Fourier. E é por aqui que a gente vai dar uma olhada. Essa imagem aqui ela tem tipo uma auréola, né? A gente está falando de Covid, né? Corona. Tem uma coroa aqui no meio. E não tem nenhum pontinho estranho, né, nesse espectro de Fourier aqui. Mas aí quando a gente muda a escala da imagem, olha o que começa a acontecer. Começam a aparecer pontinhos em lugares variados, né? Vão aparecendo artefatos nesse espectro, e esses artefatos são um forte indicativo de que a imagem foi modificada, né? Que foi modificada a escala da imagem. Outra alteração aqui, né? Quando foi alterada a placa aqui, essa é original, essa é falsificada, a gente pode ver aqui que numa região que não foi adulterada o espectro está assim, está com um ruído e tal, e aqui tem os 4 pontinhos onde a parte foi adulterada, que a gente sabe o número foi modificado. Dá para ver claramente, né? Bom, esse foi esse passo, né, de a gente achar inconsistências. Agora a gente vai fazer inconsistências no processo de aquisição. Ou seja, quando a imagem foi feita a aquisição, como é que a gente consegue identificar inconsistências nela, tá?
será que partes desse documento, falta um acento ali no container, traços apontando para diferentes fontes originadoras? Essa é a pergunta que a gente quer responder. Para isso, para a gente saber se foi modificado a imagem, a gente pode usar a chamada função de resposta da câmera. Tá? O que essa função faz? Essa função ela transforma, a gente viu lá já nas aulas anteriores de fonte, né, que dada a iluminação sobre o sensor da câmera, a radiância, melhor dizendo, irradiância, né, a irradiância, para lembrar, ela é a função do fluxo radiante sobre a superfície, ou seja, é a quantidade de radiação recebida em uma área. E aí, no caso, é na área do sensor. Então, se tem muita radiação no sensor, ou pouca, é o valor da irradiância. E essa irradiância ela é transformada, então, na intensidade do pixel, na cor dele, né? E essa função ela é da própria câmera. Cada câmera tem uma função diferente. Aí o nosso objetivo vamos dar uma olhadinha nessa função se a gente consegue identificar uma fraude aí. Tá? Essa é a ideia. Tem algumas estratégias, tá? Que acham artefatos de interpolação, naquele procedimento que a gente viu, né? Na aquisição. Tem processo também de ruído. Aqui a gente também viu sobre ruído na aquisição, na aula anterior. E a gente vai ver agora, o artigo que a gente vai considerar é a análise da função de resposta não linear da câmera e inconsistência de bordas. Tá? A gente vai ver principalmente nas bordas de objetos. Então, qual que é a ideia do artigo? Eles identificam ali, só para falar, né, voltando aqui, uma resposta não linear em uma borda, em uma borda, né, ela não calcula a resposta não linear, a câmera ela não calcula a radiância com o valor médio dos lados, tá? Quer dizer, ela não pega da frente e a de trás e faz como se fosse uma interpolação. Não é isso que se observa nas câmeras. E é essa propriedade que a gente vai tentar identificar. Tá? Então a gente vai tentar achar consistência e inconsistência dessa função de resposta. E a imagem adulterada, se as funções de resposta são inconsistentes ao longo da imagem. Quer dizer, a função de resposta varia, é diferente em pontos diferentes da imagem, a gente vai dar uma olhadinha. Quer dizer, a radiância ela devia estar diferente, ela segue um padrão ou não, né? Só para vocês terem uma ideia do que a câmera faz, vamos supor que a figura A ali, que é da esquerda, ela é a luz que chega, a irradiância que chega no sensor. E aí, a irradiância da cena, né? A irradiância no sensor, ela não é uma coisa curva, assim, ela é do meio, que ela é uma coisa média. Aquele quadradinho ele vai recebendo a irradiância em todo ele. E ele não faz curva, né? Ela vai simplesmente somando a irradiância da região. E esse é o valor final. Mas aí a função de transformação ela não faz exatamente de acordo com a irradiância. Ela faz uma transformaçãozinha que é uma função não linear. Que se você tem isso aqui, ela vai ficar com essa aparência. É isso que a gente enxerga, tá? É assim que as câmeras são feitas. Então a irradiância do pixel na borda ela deveria ser uma combinação linear dos pixels fora da aresta. Mas devido à não linearidade da função, aí a relação linear é quebrada, ou seja, a gente não tem uma combinação linear durante a leitura dos pixels. Aí o que os autores fizeram do artigo, né? Eles tentaram estimar calcular o relacionamento linear em uma função de resposta da câmera. E aí comparou os dois. O problema é que para fazer isso você precisa saber como que é a função como é a função de resposta da câmera. E para isso você precisa ter
um banco de dados para isso, né? E depois calcular a função inversa. Para calcular a função inversa, eles usaram um modelo de mistura de gaussianas, né? É um Gaussian Mixture Model, em inglês, né? Que é baseado num banco de dados enorme de várias funções de resposta, de câmeras diferentes. Só que hoje em dia isso é pouco prático também, tá? A gente já vai ver por vários motivos. Pode ser, primeiro, que tem algumas que não são documentadas, tá? No banco de dados. E essa abordagem ela requer que o usuário marque pontos de borda, que pode não ser exatamente ali, pode ter um errozinho, né? O que é uma borda ali da imagem? O usuário vai tentar marcar, mas nem sempre ele consegue exatamente no lugar. E as câmeras modernas, elas têm uma função de resposta adaptativa. Então, essa função de resposta ela varia de acordo com a própria iluminação que entra, o que torna o trabalho muito mais difícil de você fazer um algoritmo para identificar isso, tá? Vamos lá, acho que esse aqui é o penúltimo. Essa daqui é uma inconsistência de iluminação. Qual que é a ideia dessa parte aqui? A luz que bate no cenário, ela tem um padrão, ela tem origem, né? Pode ser que você tenha várias fontes de iluminação. Mesmo assim, a luz ela bate no cenário e depois vai para a câmera que está gravando, né? Tá salvando a imagem, ou para o olho da pessoa que está enxergando. Quando a pessoa faz uma composição, muitas vezes ela combina objetos que estão com iluminação de direções diferentes. E essa é a ideia desses trabalhos, né? Eles tentarem identificar a origem, a direção de que vem a luz e ver se tem inconsistências, tá? E normalmente eles têm usado mais iluminação global, que é para cenas externas, né? Tá? Com diversas fontes também tem alguns trabalhos já sendo feitos. Outros trabalhos também eles verificam a iluminação no reflexo ocular. Se você tem pessoas olhando, você vai ver onde que está o reflexo no olho da pessoa, o reflexo ocular, que é aquele brilhinho mais claro, né? É aquele pontinho brilhante que reflete em superfícies super brilhosas, como o nosso olho. A gente vai tentar identificar. Se tiver em posição inconsistente, está errado, né? Bom, o que acontece? Para estimar essa iluminação, as abordagens elas têm as seguintes suposições. Primeiro, que a superfície é lambertiana. O que significa isso? Que ela reflete a luz da mesma maneira, independente da direção da luz. É uma simplificação, né? Ela tem valor constante de reflectância, ou seja, a superfície ela não muda a maneira como ela reflete a luz em nenhum ponto dela, nessa região. E a iluminação e a superfície é iluminada por uma fonte localizada no infinito. Essas três simplificações ajudam bastante o nosso modelo para a gente conseguir identificar fraudes com ela. Tá? Então aqui o que acontece? A gente tem, por essas suposições, a gente pode representar a intensidade da imagem como sendo dada uma função, essa letra, esqueci o nome dessa letra grega aí, parece um A, né? Então o valor constante de reflectância é a reflectância de θ ali, o θ maior grande, que é um vetor da direção da origem da luz. U é o tamanho é um vetor normal à superfície que está refletindo, e A é um termo da luz ambiente. Então você tem a luz ambiente que reflete igual para todo mundo. Você depois, quer dizer, só depende da constante de reflectância, e você tem uma iluminação que é a da fonte de luz direta, com aquele ângulo que vai refletir na direção da câmera que está fazendo a aquisição. A composição disso multiplicado pela constante de reflectância vai dar a intensidade na imagem.
Aí nesse modelo, o que a gente vai achar? Com 4 pontos, com a mesma reflectância em superfícies normais, a gente pode achar a direção da luz e também a luz ambiente, que são 3 variáveis da direção da luz e a direção ambiente. Tá? A gente vai usar o método dos mínimos quadrados para fazer isso. Se tiver mais elementos, fica mais preciso. O problema dessa abordagem é que ela requer o conhecimento de superfícies normais 3D, de pelo menos 4 pontos distintos, né? Então precisa marcar na mão. Tá? E com uma imagem só, às vezes você não acha essas superfícies lisas, assim, que elas são homogêneas, né, para escolher para fazer esse procedimento. Tá? Tem algumas resoluções, tem uma resolução, um exemplo desse artigo aí do Nilis e Eklund, eles relaxam a restrição da reflectância constante na cena toda, tá? Então eles deixam um pouco mais complexo o modelo, tá? E na verdade eles permitem que cada patch ou cada região tenha reflectância constante, possivelmente diferente uma da outra. Tá? Para ambientes outdoors funciona bem, tem também uma extensão para ambientes indoors, quer dizer, dentro e fora, internos e externos. Tá? Então, como eu disse, precisa do usuário para marcar regiões, né? No caso aqui, essa abordagem desse artigo, ele requer contornos de oclusão. O que significa isso daí, né? Um contorno de oclusão? Ele é um ponto onde o objeto oclui ele mesmo. Isso, por exemplo, é o horizonte na Terra. Quando você está olhando a Terra lá no final do horizonte, o pontinho mais distante que você consegue ver é o ponto onde a Terra oclui ela, né? E é um ponto de superfície perpendicular à câmera sempre, ou ao observador, né? Ou seja, vão ser pontos que você tem aquele vetor de superfície apontado, como eu disse, perpendicular ao observador, e que são pontos válidos. Tá? Eles são bons candidatos para superfícies normais. Aqui tem um exemplo desse tipo de abordagem, né? E a gente vê que dá para identificar uma cópia-colagem nessa imagem, por inconsistência de iluminação. Né? Aí tem um cenário de fundo, pela sombra das árvores, né? E assim você vê que a direção da iluminação de um lado, e depois no Anderson, que ele está sentado ali na grama, a gente vê a iluminação vindo do outro lado. Né? Então é esse tipo de identificação que esse tipo de método tenta identificar. Tá? Mesma coisa aqui, a gente tem uma luz difusa, não direcional, na Cher ali, e é o Brad Pitt, eu acho, né? Que ele tem uma luz direcional nele, então a gente vê que é uma montagem. Também nas outras imagens que são preta e branca, mesmo assim a gente consegue achar variações de direção, né? Em personalidades ali que são montagens. Agora, com relação aos reflexos oculares, aqueles pontinhos brancos, né, que eu falei para você que refletem superfícies bem brilhantes, a gente vê isso na íris das pessoas. E a posição desse reflexo ele vai dar a posição relativa entre a fonte de luz, a superfície e o visualizador. Tá? Elas são muito úteis para você identificar claramente que houve uma modificação da cena. Né? Porque o que a gente usa aqui? Simplesmente lei da física, né? Que o raio de luz ele reflete a partir de uma superfície num ângulo de reflexão igual ao ângulo de incidência. É só essa ideia que a gente usa. Tá? Então tá aqui ó, um exemplo dessa imagem. Essa é uma imagem real. Né? Aí você pode ver, tem os olhos do Anderson e da esposa dele. E a gente vê aqui que o brilho da luz está consistente nesses olhos. Então, essa é uma imagem aqui que você consegue identificar que a fonte de luz vem do mesmo lugar. Esses pontinhos aqui. Né? Podia vir daqui, se todo mundo fosse, se a luz estivesse desse lado, etc.
E aqui está o modelo que eu falei para vocês, tá? Aqui são as equações, eu não vou entrar muito em detalhe aqui, até porque isso daqui é só a reflexão, os ângulos de reflexão e um pouquinho de aritmética, tá? Aí a gente consegue a identificação θ da luz com base na normal da superfície e a direção de visualização. Os problemas com esse método é que eles são fáceis de contra-atacar os ataques contra a forense. Você pode pintar uma bolinha, modificar onde está a bolinha do olho, né? Ainda mais que o olho é pequeno. Tá bom? Essa daqui é a última, se eu não me engano, a última etapa, que é a consistências estruturais. Aqui a gente vai dar uma olhadinha na estrutura da imagem em si, tá? Por exemplo, a gente vai tentar identificar mudanças como a paleta de cores do formato GIF. Será que a paleta de cor foi modificado? Ou o método de compressão JPEG pode dizer alguma coisa? Então, baseado no formato das imagens, a gente consegue identificar alterações, tá? O Popesco ali, ele analisou o efeito de uma dupla quantização de imagens, JPEG. Não quer dizer que é uma modificação maliciosa, mas quer dizer que houve uma modificação da imagem, tá? Então, como é que funciona esse processo de dupla quantização? Primeiro, a gente tem a quantização normal, que é quando a imagem ela é criada, né? Porque você tem que pegar o espaço do contínuo para o discreto. Aí depois, se você quer fazer uma requantização, você vai ter que dequantificar com o passo anterior e quantificar de novo. Só que você não vai conseguir dequantificar exatamente no que era, né? Então aí você vai ter uns resquícios desse segundo passo aqui quando você fizer esse próximo. Tá? Se a quantização, dequantização não for valores inteiros, ela vai gerar artefatos. Quer dizer, se você não quantificar e dequantificar com valores, se A sobre B não for inteiro, você vai ter problema, as duas escalas, né? E aí a gente vai tentar identificar imagens comprimidas mais de uma vez. Aqui está o exemplo, né? Você tem o sinal de uma imagem, aí você quantifica aqui, você deu uma comprimida nela, aí você vai aumentar um pouquinho e comprimir de novo. Olha o que aconteceu, né? Se você faz a compressão desse tipo, descomprime e comprime de novo, você chega nisso. Se você comprimisse essa direto nesse tamanho, você ia chegar nisso. Então você verifica que tem esses picos extras aqui, né? Da dupla quantização. Tá? Aí ele faz uma abordagem para picos e vales, para ver se tem algum padrão desses picos e vales dessa maneira. Só que isso aí serve de novo, né, para imagens JPEG. Aí qual que é o problema com isso daqui? Primeiro, recorte. O que ele diz que ele quer dizer com recorte ali? Uma quantização, a quantização ela é feita em blocos no JPEG. Então, se a pessoa cortar um múltiplo do bloco, quer dizer, tira um bloco inteiro no recorte da imagem, vai continuar com a mesma quantização. Ele não vai precisar descomprimir e comprimir de novo com outro formato, que não é múltiplo, ou seja, é aquela proporção, né, que a gente viu ali, o A sobre B vai funcionar. Agora, se recortar num lugar que não é um múltiplo do bloco do JPEG, aí você vai aparecer o artefato. Mas se você recortar a imagem, pode dar a impressão que você modificou ela, né? Mas você só tirou um pedacinho dela. Vai bater. E a compressão de alta qualidade seguida por uma de baixa qualidade também some os defeitos, tá? Ele não vai aparecer os picos múltiplos. Aqui estão as referências, tá, dos trabalhos todos aí.